Clarissa, jogo para você para a gente trazer um pouco dessa expectativa desses dias que se aproximam, já a partir do dia 2 de setembro. Contigo, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde para você, Tainá. Boa tarde para o Uribe, para a Larissa aqui com a gente hoje, para todo mundo que está acompanhando Bastidores. Tainá, a gente já vinha observando desde o começo da tramitação ali do curso da ação da trama do golpe, um movimento ali do Supremo Tribunal Federal para agilizar o julgamento com base no calendário eleitoral. A ideia de que era necessário que isso se fizesse rapidamente, essa questão fosse resolvida rapidamente para evitar que o próprio julgamento contaminasse o processo de eleições presidenciais do ano que vem e também para evitar que as próprias eleições, o clima pré-eleitoral de campanha, acabasse contaminando as discussões do julgamento. Descolar um pouco essas duas coisas. Só que no decorrer das últimas semanas, dada a tensão brutal que ganhou o confronto entre Brasil e Estados Unidos, entrou nessa discussão um ingrediente novo, que põe ainda mais pressão por agilidade na conclusão desse processo. Então, é dentro desse contexto que o ministro Zanin toma essa decisão rapidamente, atendendo ao pedido do ministro Alexandre de Moraes, apesar da pressão que vem de determinados setores, principalmente aqueles mais críticos ao Supremo Tribunal Federal, que tentam utilizar esse calendário acelerado como um fator para tentar desabonar de alguma forma o nosso judiciário. A Isabel Mega até trouxe hoje de manhã uma apuração ali junto à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto a advogados de outros réus, apontando na direção de que começa a tomar forma aquele discurso de tá indo rápido demais, com base na ideia de, olha, não tiveram nem tempo de ler as alegações finais, são centenas e centenas de páginas e já agendaram o julgamento com a ideia de que o voto dos ministros estaria pronto, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, já está tudo encaminhado, é jogo de cartas marcadas. Isso, é claro, é parte do jogo político que cerca um julgamento dessa magnitude. Mas é um pouco essa narrativa que a gente tenta a observar nos bastidores agora no decorrer dos próximos dias. Eu, recentemente, numa conversa com o ministro do Supremo, senti muito esse termômetro de que se já havia um entendimento de que era necessário andar rápido com o julgamento da trama golpista, depois do acirramento das tensões com os Estados Unidos, que foram puxadas em grande parte pelo próprio bolsonarismo, por Eduardo Bolsonaro, que está lá em solo americano trabalhando em favor dessas sanções, o ambiente se torna ainda mais propício para que o Supremo tente dar celeridade ao curso dessa ação. Então, se tudo correr como previsto, a gente deve sim ter esse julgamento concluído rapidamente, em questões aí de poucos meses no máximo, mesmo que haja um pedido de vista do ministro Luiz Fux, como pontuou aí o Gustavo Uribe, embora eu acho que um pedido de vista pesaria muito ali para o ministro politicamente. Mas eu tenho entendimento, pelas conversas que eu tive, que ele deve sim tentar avançar ali na decisão de um voto, na apresentação de um voto por um afrouxamento das penas, uma imposição de penas menores ao ex-presidente Jair Bolsonaro.